Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, frente à morte, nós nos deparamos com um grande mistério que nós não conseguimos explicar. Mistério não se vive, se contempla, se experimenta, é possível entrar nele. E nós que cremos, nós não temos um fim. Nós que cremos, entendemos que é a vida eterna. Estamos lendo o Evangelho de São João, e o Evangelho de São João, o Senhor vai falar de um reino que se chama vida eterna. E é nesse reino que nós apresentamos a nossa vida e podemos já experimentar no agora essa vida eterna. Porque quanto mais nós desejamos o Senhor, mais nós queremos ver a face dele. Os prodígios, os sinais que o Senhor realiza no meio de nós, não é simplesmente para que possamos estar juntos, mas para que desejemos mais o céu, desejemos mais o Senhor. E o tempo é curto, o tempo é fugaz. O desejo do Senhor, o comando dele durante esses dias do Evangelho é com o verbo permanecer. Ele começou justamente nos apresentando uma figura da videira e dos ramos, dizendo: eu sou a videira. E a videira era conhecida como o povo de Israel. A videira era o povo que o Senhor dizia que tirou de um lugar e plantou no lugar que ele desejou. Mas Jesus diz: eu sou a videira e meu Pai que me cultiva. É o meu Pai que cuida de mim. Ele poda no tempo certo, Ele corta no tempo certo, e Ele me permite viver. E o verbo no qual está predominante no Evangelho durante esses dias é o permanecer. E permanecer na Sagrada Escritura não é estar no lugar, não é sentar na mesma mesa, não é viver no mesmo quarto. Permanecer é estar dentro, como um galho que tem a vida, a seiva. Veja, quando nós permanecemos no Senhor, nós não olhamos para aquilo que virá, nós olhamos para o Senhor que está conosco. É nesse aqui, é nesse agora que Ele nos convida a permanecer. O Senhor está dizendo no amor, e o amor que o Senhor está apresentando aqui é justamente um amor que é gratuito, um amor indestrutível, que nos leva à vida eterna. O diácono Júlio depois vai falar um pouco do que foi diretor espiritual do Marco Antônio, mas nós vimos partilhando um pouquinho, louvando o Senhor pela vida desse irmão, numa vida comunitária. O grão de trigo que cai na terra, se não morre, não produz fruto. A primeira lição do cristianismo no primeiro século não era milagres. A primeira lição do cristianismo nos primeiros dias se chamava morte, porque aquele que se batizava teria que ter amor a Cristo, porque poderia ser decapitado a qualquer momento. E por isso que para nós cristãos, nós não morremos, nós vivemos intensamente. Em João, quando nós lemos a ressurreição de Lázaro, nós vemos um texto interessante, porque Jesus, ele chega naquele lugar, ele vê o desespero das pessoas, ele vê a incredulidade das pessoas, e Maria e Marta, ao encontrá-lo, diz: Senhor, se tu estivesses aqui, nada disso tinha acontecido. Mas o Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida. E ele faz uma pergunta para Maria e Marta, como também faz para cada um de nós, depois que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse: crês nisso? Nós cremos que hoje nós não estamos celebrando a morte do Marco Antônio,
e que nós desejamos intensamente. E não há chuva torrencial se não há sede da terra. A comunidade Cristo Libertador está começando a sua grande missão celestial. Já tem uma fraternidade celestial, já tem uma casa de missão celestial, e essa é a missão de uma comunidade de vida e vida eterna. Mas há um legado de quem acreditou naquilo que nosso Senhor pediu. Por que viva Cristo Rei? Porque era um homem abandonado em oferecer tudo para a salvação. As dores, os anos de enfermidade. Mas por que tudo isso? Porque nós cremos na vida eterna. Nós cremos no céu. O Evangelho de hoje, nosso Senhor está dizendo: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Meus irmãos, vejam que nós não perdemos para o Senhor, nós ofertamos ao Senhor. Nós não teremos troca neste mundo, porque o único lugar onde nós precisamos permanecer é no amor dEle. É no amor dEle. Na minha comunidade, todo mundo ri, mas eu vivi uma experiência dos meus primeiros anos de sacerdócio, que o Senhor me perguntava se eu estava pronto para morrer. Eu falei: eu estou, Jesus. Mas eu aproveitei no meu diário espiritual e já pedi tudo aquilo que eu queria no meu velório. E uma das coisas que eu pedi é que fosse um louvor, da hora que o meu corpo chegasse até o fim, porque a minha vida não foi para lágrimas, foi para o louvor e para o céu, do céu e do céu, que é tão profundo que eu não conheço. E eu tenho certeza que esse era o desejo do Marco, porque era assim que ele dizia, é assim que ele pediu um conselho, era assim que ele pediu uma confissão, querendo o céu, do céu, do céu, do seu jeito, da sua forma. Porque era assim que Santo Agostinho dizia: é tão profundo o lugar onde eu morarei na eternidade de Deus, que nem o céu eu posso contemplar, porque o mais infinito do céu é o céu. Quero convidar cada um de nós a entendermos que o Senhor está nos convidando a permanecer nesse amor. É um amor desinteressado, é um amor doação. Veja, o círculo estava pegando fogo ao redor de Jesus, criticavam, blasfemavam, queriam destruir, mas o Senhor tinha uma paz dentro dele. E é por isso que o Evangelho dizia: eu vos dou a paz, porque ele estava centrado na vida do Pai. Desejar o céu é centrar a nossa vida no Pai. Não é o que fizeram, não é o que fazem, mas o que o Pai depositou dentro de mim. O Marco viverá o carisma Cristo Libertador desde o momento que ele fechou os olhos para esse mundo e abriu-se para a eternidade. Porque o carisma é uma esteira de salvação, é um lugar onde o Senhor nos coloca, nos movendo para que sejamos salvos. Ele agora viverá o carisma eternamente. E nós aqui precisamos ter um pouquinho de inveja, porque a gente não sabe como viver, fica prescrutando mistérios. Senhor, o que eu faço agora? Senhor, o que eu posso fazer? Aí eu vou prescrutando, eu vou revisitando. E o Marco agora, face a face, ele vive eternamente, porque o Senhor o dá a conhecer eternamente os seus desejos. Nós precisamos celebrar o Senhor. Aqui tem uma missão do Cristo Libertador. Nós preparamos o irmão para o céu.
vocês não preparam irmãos para cantar, para ir na cadeia, nas prisões, para ir nas ruas, para interceder. Nós preparamos irmãos e irmãs para o céu. A nossa função, a nossa missão é preparar para a eternidade, é preparar para o encontro com o Senhor. A morte para nós seria alegria, porque todos os dias nós celebramos na Eucaristia a paixão, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas nós celebramos um caminho de morte, mas um caminho da nova criação. Dizia São Paulo no capítulo 6, capítulo 8 da carta aos Romanos: se eu mergulho em Cristo, eu participo da sua paixão. Se eu mergulho em Cristo, eu participo da sua morte. Mas se eu mergulho em Cristo, nele também eu sou ressuscitado. Nele também eu tenho a vida nova, e o dia do Senhor é o meu dia, é o teu dia. E é por isso que nós nos alegramos. Vocês lembram dos primeiros tempos da igreja, que se questionavam como os cristãos começavam a cantar hinos enquanto as feras os devoravam? Como que os cristãos começavam a cantar louvores a Deus no momento que eram jogados nas covas dos leões? Porque o que eles desejavam era ver a face do Senhor. Meus irmãos, nosso Senhor não está pedindo para cada um de nós, não está pedindo para cada um de nós apenas que guardemos os seus mandamentos. Está dizendo para nós: permaneceis no meu amor. Como o homem que chegava aqui e dizia: que viva Cristo Rei, que viva, que viva. Ele não estava esperando vocês falarem aquilo que vocês acabaram de fazer no início da missa, né? Para ele ia ser uma vergonha. Que viva Cristo Rei, não, que viva, que viva. Ele ia ficar bravo. Ia ficar bravo. Meus irmãos, nós temos fé. Nós não chegamos aqui para velar um corpo, nós chegamos aqui para bendizer o nome do Senhor pela obra que Ele realizou na vida deste irmão. Essa é a nossa vida como cristãos. Não somos cristãos frustrados, nós somos cristãos do céu. Paulo dizia: cidadãos do céu. Cidadãos do céu, dos céus. E na carta aos Filipenses, Paulo vai dizer que vocês tenham comportamentos de cidadãos dos céus. Eu tenho certeza que na morte do Marco Antônio, Deus tem um propósito para a nossa comunidade. O grão de trigo que cai na terra, se morrer, gera fogo. Que vocês nunca mais fiquem dizendo: que viva, que viva. Nosso irmão entendeu que tem que dizer: que viva, que viva, porque Ele é Rei. E dizer que Ele é Rei é dizer que Ele é Senhor. Nosso Senhor nos pede que precisamos permanecer no seu amor, e Ele repete isso: assim como eu guardei os mandamentos, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria esteja plena. E essa é a alegria dos discípulos nos Atos dos Apóstolos, que diante da perseguição eram ousados a proclamar o Evangelho, a poder ofertar suas vidas por amor ao Evangelho, a um homem que ofereceu o tempo da sua família. Quantas vezes saiu de casa para poder servir, saiu de casa para rezar, saiu de casa para interceder. Nessa renúncia de poder experimentar o amor de nosso Senhor, eu queria nessa noite pedir que nós, nessa celebração, e é por isso que nós não escolhemos celebrar de luxo, foi proposital. Nós quisemos celebrar de branco, é solenidade, a festa do céu.
É Páscoa. Nós celebramos a vida. Nós somos homens e mulheres visitados pelo Espírito do ressuscitado, pela vida nova. Esses dias faleceu uma missionária de aliança da nossa comunidade, e eu celebrei a missa, e depois as pessoas falaram assim: nossa, nunca vi um funeral dessa forma, foi melhor do que uma missa de cura e libertação. Eu falei: amém. Jesus, obrigado, porque nós estamos vivendo aquilo que o Senhor quer. Somos filhos do céu, somos filhos da esperança. Nós celebramos a vida eterna. As lágrimas sim, mas a certeza do céu. Que nós choremos porque ainda não chegamos lá. Que nós choremos porque queremos ver a Deus. E aquilo que os olhos não viram, que ouvidos não ouviram, da missão desse homem, que nosso Senhor possa despertar tantos outros testemunhos da vida dele, os pequenos gestos, no cuidado, no trabalho, na disponibilidade que sempre viveu para a obra da comunidade. E que esse Evangelho de hoje seja uma palavra que o Senhor profetiza sobre cada um de nós que estamos aqui. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Que a vossa alegria seja plena. Que viva Cristo Rei! Que viva! Que viva! Que viva! Que esse seja o nosso grito e que esse seja o nosso desejo, porque essa é a nossa expressão de amor, para que Cristo seja tudo em nós. Diácono, fale um pouquinho. Eu sei que é descrição da direção espiritual, mas o seu coração pode também expressar um louvor pela vida do mar. Boa noite, meus irmãos. Uma grande alegria poder estar aqui nessa noite honrando esse nosso irmão. Também saúdo toda a família, os amigos, a comunidade. Enquanto nós estávamos vindo, o Padre Pedro disse, é verdade, a gente vinha louvando a Deus pela vida desse nosso querido irmão, desse homem. E eu testemunhava a ele a graça que eu recebi, que ser diretor espiritual é uma graça. Você recebe o coração, a alma das pessoas. E eu disse ao Pedro, ele foi um homem santo. Foi um homem santo. Ele é alguém que é espelho de santidade para nós. E aí eu falei para o padre, você faz homilia, porque diz a Santa Liturgia da Igreja Católica que uma celebração de Exéquias precisa ter uma homilia cristocêntrica. Eu falei, então você faz, porque eu não vou conseguir fazer uma homilia cristocêntrica nesse momento. Mas eu queria partilhar com vocês algo muito pessoal, e eu queria pedir ao Espírito Santo que Ele possa falar no coração de vocês, porque eu não sei o que Ele quer dizer no coração de vocês. Mas o Marco foi o primeiro irmão da comunidade a partir do paraíso. Eu me lembrei do meu primeiro irmão que partiu para o paraíso, Nivaldo. Nivaldo, nem todo mundo conhece a história dele. Ele foi assaltante de banco, traficante, viveu perdido muito tempo na sua vida e encontrou Jesus. Graças a Deus, a misericórdia de Deus o alcançou. Ele se transformou, como ele mesmo dizia, num ladrão de almas. E de fato, um menino muito limitado, analfabeto e com muitas limitações de saúde, principalmente por conta da quantidade de droga que usou, mas um homem cheio do Espírito Santo. E um dia nós estávamos nos preparando para um grande evento, o Alegrai-vos, que era um evento aqui da Arquidiocese de São Paulo, eu acho que era, se não é.
Nós estávamos ensaiando e quando a gente estava começando o ensaio chegou a notícia da morte do Nivaldo. Foi muito difícil. O Nivaldo tinha, na época, 20 e poucos anos, 20 e poucos anos, era praticamente o primeiro ano de comunidade, e entregar o irmão tão cedo na comunidade foi uma missão muito difícil para nós. E nós paramos o ensaio, paramos tudo, fomos para o Rodoguara, esperamos o corpo do Nivaldo chegar. Aí o Nivaldo chegou, era o começo ainda, aquela nossa casinha ali de baixo era bem ao pé, assim, e ali foi o velório dele, né? E muitas alegrias, e muitos louvores, eu não sei se já for enterro na Aliança de Misericórdia, parece de fato mais uma missa de libertação mesmo. A gente faz muita bagunça nos enterros, né? Da Maria Paula, por exemplo, foi como se fosse um casamento, né? Tinha até tapete vermelho para ela entrar, com flores e tudo mais. Mas foi muito interessante porque eu tinha uma amizade com o Nivaldo muito profunda. O Nivaldo era um dos irmãos, como o Padre Pedro é para mim hoje, um dos irmãos que conhecia a minha alma e sabia quem eu era do lado do avesso. E foi muito interessante porque estava acontecendo tudo aquilo e eu estava a uma distância mais ou menos assim do caixão, até porque a sala era pequena. As pessoas passavam, faziam suas orações, suas homenagens, e eu estava ali olhando o corpo do Nivaldo no caixão. E naquele dia eu vivi uma experiência que marcou a minha vida e acho que vai marcar para o resto dela como uma das experiências mais fortes que eu vivi. Naquele momento o Espírito Santo chegou do meu lado, cutucou meu ombro e disse para mim: olha para o teu irmão. Aí eu fiquei olhando fixo para o Nivaldo no caixão, e o Espírito Santo disse assim para mim: isso é da vida, o resto é conversa. Porque o Nivaldo, ele morreu porque ele foi resgatar um filho da nossa casa que tinha caído no pecado e tinha fugido. E o Nivaldo morreu no resgate. E aí o Espírito Santo terminou me perguntando: você está disposto a dar vida? Mente do direito. Porque assim como o Padre Pedro, eu achei que eu ia morrer rápido. Inclusive eu achei que eu era o próximo. Mas naquele dia eu disse ao Espírito Santo: eu quero dar a minha vida pela causa do Evangelho e pelo nosso misericórdia. Mal sabia eu que Deus estava repetindo o que ele fez no Monte Moriá com Abraão. Deus estava pedindo que eu sacrificasse a minha vida e morresse para mim mesmo, para que eu pudesse anunciar a misericórdia por enquanto, há 25 anos, na Aliança de Misericórdia. O Marco vai ser uma semente que vai ser plantada. A comunidade do Libertador nunca vai crescer como vai crescer daqui para frente. Parecia que estava tudo ruim, né? Parecia que tudo estava acabando, né? É assim que todo mundo olhou para Jesus na cruz. Parecia que tudo estava acabando, mas ele venceu a morte, meus irmãos. Ele venceu a morte, porque ele venceu, nós vencemos também. Marco era um filho espiritual dos mais aplicados que eu tinha. Ele me cobrava sempre da direção espiritual, dava tanta canseira nele, tadinho. Mas eu falava para ele assim: Marcão, cara, hoje eu não consigo, me liga amanhã que a gente marca um horário. Ele acordava cedo, vocês sabem disso, né? Então 6h30 da manhã, estava lá uma mensagem no meu WhatsApp: Julião, não esquece de mim não. Eu não esqueci não, Marcão. Eu não esqueci não. Mas eu
Existe o sigilo da direção espiritual, mas uma coisa eu posso dizer a vocês: há muito tempo, já na direção espiritual, eu não sabia mais o que direcionar para a vida dele. Eu não sabia mais indicar para ele qualquer tipo de assédio. Eu, na verdade, estava pensando seriamente em pedir de ele trocar de direção espiritual, porque eu não tenho calibre espiritual para tentar e para mim, de alguma forma, conseguir fazer com que ele fosse mais santo. Eu estava no meu limite e quis o bom Deus que ele não precisasse de um novo diretor espiritual, porque ele poderia contemplar a glória face a face agora. Eu sou muito feliz por Deus ter escolhido, por Deus ter lhe permitido conhecer o coração desse homem e ter testemunhado na vida dele concretamente as escolhas que ele fazia. Aquilo que ele diz no vídeo que vocês postaram, vocês são bons de comunicação, né? Ele já tinha dito para mim há 2 anos atrás. Ele tinha dito para mim enquanto ele queria a cruz de Cristo. Eu falava: você quer morrer, Marcão? De jeito nenhum, quero viver mais uns 40 anos. Eu falei, a gente, toda vez que a gente se encontrava, eu falava: e aí, Marcão, quando vai chegar? E ele falava: ih, rapaz, tá longe, hein? A gente brincava muito por isso. Porque todo aquele que entrega seu coração a Deus tem vontade de viver. E a vontade de viver não é a vontade de não ir para o céu. A vontade de viver é de falar o que o céu fez dentro de nós, aqui nesse mundo, enquanto nós tivermos fôlego, enquanto nós tivermos forças. Por isso, deixa eu dizer uma coisa a vocês da comunidade Cristo Libertador: força, coragem, sigam em frente. Esse homem está sendo plantado na terra e os frutos virão a partir de agora. Depois que o Nivaldo morreu, nós abrimos 6 casas de acolhida. Ele foi a semente que Deus plantou para centenas de homens saírem das ruas e serem resgatados pela misericórdia. O marco está sendo plantado para que muitos corações encontrem a liberdade dos filhos de Deus, para que muitas fundações casa experimentem a força do carisma Cristo Libertador. Vocês passam por dificuldades, vocês passam por lutas, mas as lutas passam, meus irmãos. As lutas passam. E você pode ter certeza, porque hoje, até hoje, eu fiz uma promessa na frente do caixão do Nivaldo. Eu falei para ele: nego, você é meu companheiro de missão. Toda vez que a missão estiver difícil, eu vou gritar com você e você me ajuda. Gente, até hoje, todas as vezes que eu vou pregar, principalmente para jovens, e que eu vejo que não está acontecendo nada, eu começo a ligar para o Nivaldo e falar: o que você está fazendo aí no céu? Está distraído com o que, seu preto sem vergonha? Me ajuda! E tudo muda. O encontro muda. Os corações mais fechados se abrem. Quando vocês passarem pela porta de uma fundação casa, vocês têm que falar: Marcão, entra com a gente. Quando vocês receberem as pessoas que precisam de libertação e que venham em torno de vocês, vocês têm que pedir ao Marcos agora a intercessão para que ele possa, junto de Deus, ser pleno nesse carisma Cristo Libertador. Esqueçam, meus irmãos, esqueçam aquilo que acontece nesse mundo que passa. Sustentem o carisma dentro de vocês, dentro da vida de vocês. Eu peço perdão à família de estar assim tão efusivo, principalmente ligado à comunidade, mas a minha palavra a vocês, e é ruim a gente fazer isso, inclusive a igreja recomenda que a gente não faça isso, né, no velório, né? A gente não elogia o defunto, né? Porque teve uma vez que o padre chegou com
no velório, começou a falar, ele era um homem de bem, ele era um homem maravilhoso, ele era fantástico, né? Aí a esposa pegou na mão do filho e falou, vamos embora, filho, porque a gente está no velório errado. Vocês da família conheceram os limites dele. Vocês da família conheceram as fraquezas dele. Alguns de nós um pouco, mas vocês profundamente. Eu acho que é por ter conhecido todos os limites, pela senhora ter carregado tantos anos essa cruz pesada. Pesada mesmo, né? 42 anos. Será que eu chego lá, Jesus? Não chego, estou com 21, vou fazer 22. Acho que dá para chegar nos 42. Tomando Coca-Cola que não tomo, né, pai? Não vai rolar, né? Mas eu vou melhorar, Mas o fato é que ao longo desses 42 anos, com certeza de lutas, de batalhas, da educação, da bênção que Deus deu a vocês, os filhos, vocês podem perceber que apesar dos limites, ele lutou para ser santo. Lutou como um guerreiro. Eu sou testemunha disso. Posso testemunhar a vocês. Ele pode ter aprontado muito, mas ele lutou para ser santo. Eu acho que é isso. Eu acho que nós estamos diante de um intercessor de verdade do céu. A igreja promove alguém ao céu somente quando canoniza, né? Não temos esse direito, nós não sabemos. Pode ser a Maria Paula, quando morreu, por exemplo, disse claramente para nós: não façam graça de achar que eu sou santa, rezem, porque eu tenho quase certeza que eu vou para o purgatório. A Maria Paula brincava dessa forma, né? Pediu para rezar as missas gregorianas. Depois vamos ver na comunidade secundária, pode rezar as missas gregorianas pelo mar. Mas nós precisamos rezar pela alma desse nosso irmão, pedir a Deus a graça da sua misericórdia, que o acolha na sua misericórdia no bom lugar. Ao final da Santa Missa, nós faremos o rito das exéquias, fazendo a encomendação da alma dele à divina misericórdia de Deus. Mas vocês se lembram que quando o Papa João Paulo II morreu, existiam milhares de faixas pela Praça de São Pedro escrito Santo Súbito, Santo agora, porque a voz do povo é a voz de Deus. Por isso nós temos o direito como igreja de dizer: eu conheci o santo, eu convivi com o santo, eu experimentei a alegria da santidade na vida desse nosso irmão. Que Ele reze por nós, que Ele interceda por nós, que Ele continue gritando do céu: que essa seja a marca do vosso carisma, seja a marca da vossa família, a alegria que nunca deixou o coração desse homem enquanto ele batia, e que agora não bate mais aqui na terra, mas brilha no céu, brilha. Deus conforte os nossos corações da saudade que vai dar desse negão aqui. Deus conforte os nossos corações da dificuldade da ausência, mas não vamos nos esquecer, o céu é logo ali. Daqui a pouco a gente vai se encontrar e a gente vai gritar com Ele também no céu: viva Cristo Rei! Que viva! Que viva! Que viva! Vamos ficar de pé, vamos levantar as nossas mãos, vamos erguer um grande louvor ao Senhor como preces, dizendo ao Senhor pelo legado da vida do Marco, pelo nosso carisma. Vamos levantando as nossas vozes, vai louvando com tuas palavras, vai agradecendo a Jesus. Se nós te bendizemos, nós te